pessoal, aqui é a Carol, professora da sala de leitura Madalena Scabelo, da Escola Municipal Isabel Mendes. Já tem algumas semanas que nós estamos aí nos falando, nos vendo por vídeos, pelo Face da escola, lendo poemas, falando sobre a vida difícil, os nossos sonhos e o nosso projeto Africanidades. Por isso hoje eu escolhi uma nova história para vocês. Esse livro aqui conta sobre a vida dessa grande mulher, a Rosa Parks. E apesar de ser um livro com bastante ilustrações, ele não é uma ficção, como eu já disse, É a biografia, a história de vida da Rosa Parks. E realmente existiu uma mulher muito importante para o movimento negro mundial, mas principalmente dos Estados Unidos. Esse daqui é da editora Mostarda, foi escrito pela Gabriela Bauerfeld e já começa com uma frase muito bonita da Rosa. Gostaria de ser lembrada como uma pessoa que queria ser livre, para que os outros também fossem livres. Rosa Louise McCauley nasceu em 4 de fevereiro de 1913 na cidade de Tuskegee, no estado do Alabama, no sul dos Estados Unidos. Os avós de Rosa haviam sido escravos. E a menina veio ao mundo numa época nada fácil para os negros. Nesse período, os Estados Unidos viviam uma forte segregação, fruto da guerra que havia acontecido anos atrás. A menina ouviu histórias de sua avó Louise sobre o terrível período da escravidão. Ela contava que os negros foram arrancados de suas terras na África e levados para os Estados Unidos em navios com condições precárias. Quando chegavam, eles tinham que trabalhar de graça, pois eram considerados indignos de ter os mesmos direitos que os brancos. Não eram pagos e não tinham nenhum outro modo de conseguir uma vida melhor. Bom, essa parte da história vocês conhecem, porque ela também chegou no Brasil, Infelizmente, a escravidão faz parte também da história do nosso povo. A Guerra Civil Americana, um grande conflito entre os povos do Sul e do Norte, ocorreu entre 1861 e 1865 e resultou na abolição da escravidão, fruto de interesses econômicos e não de uma verdadeira preocupação com os negros e com a igualdade. O fim da escravidão não trouxe medidas para a integração dos negros, pelo contrário, foram implantadas políticas de segregação racial nos estados do Sul. Além das histórias que escutava da sua avó, Rosa via seu avô diariamente em conflitos com a Ku Klux Klan, organização que defendia a todo vapor a supremacia branca. Os membros do grupo andavam com seus capuzes pelas cidades, aterrorizando, agredindo e matando negros. À noite, o clima era de toque de recolher. Nenhum negro estava a salvo. Eles precisavam permanecer juntos na luta contra a brutalidade vigente na época. Esse era o cenário da vida de Rosa. Negra, de família pobre, ela crescia sob o horror da segregação. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar também desse grupo, a Ku Klux Klan, que realmente existiu. Eles andavam com os capuzes, tochas, agredindo, matando negros por aí. As leis que ficaram conhecidas como leis de Jim Crow proibiam os negros de ter os mesmos direitos e frequentar os mesmos espaços dos brancos. Por exemplo, naquela época, os bebedouros e banheiros que os negros podiam utilizar ficavam separados, assim como os lugares nos ônibus, os parques, as lojas, os restaurantes e as escolas. Negros e brancos não se misturavam, e isso era garantido pelas leis que vigoravam nos estados do Sul. Então, vocês vejam, como as leis podem ser injustas. Permitiram a escravidão, permitiram que fosse dito quem podia ou não beber um bebedouro. É claro que com Rosa não era diferente. Aos 11 anos, ela se mudou para Montgomery, capital do Alabama, e passou a frequentar a escola. Não era incomum Rosa ouvir xingamentos no caminho para a aula.
A vida não era fácil e o medo era um sentimento constante. Certa noite, a Ku Klux Klan se reuniu com tochas em frente à sua escola e invadiu o local. No dia seguinte, o interior da escola não passava de cinzas e ninguém podia fazer nada. Então, vejam, o crime cometido por Rosa: estudar. Para agravar a situação, a avó de Rosa ficou doente e não tinha mais forças para trabalhar e contribuir com as despesas da casa. Assim, a menina precisou deixar a escola e começou a trabalhar como costureira. Apesar de tudo, ela mantinha o sonho e a esperança de que um dia as coisas não seriam mais daquele jeito. Mas para isso, precisaria erguer as mangas, trabalhar e continuar acreditando. Arregaçar as mangas sempre. Esquecer os sonhos nunca. Aos 16 anos, Rosa conheceu o grande amor de sua vida, Raymond Parks, um membro da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, uma organização que lutava pelos direitos civis dos negros e da qual Rosa se tornou militante. Rosa e Raymond construíram a vida juntos, sempre lutando pelo seu povo. Até havia a opção de se mudarem para o norte, onde as garras da segregação não estavam por toda parte, mas eles decidiram permanecer em Montgomery e resistir. Rosa passou a trabalhar como secretária na associação. Ela sabia do perigo que corria ao defender abertamente os direitos da população negra. Juntos, eles promoviam reuniões clandestinas para ajudar as pessoas que sofriam com as leis racistas. Dia após dia, chegavam notícias de crueldade cometidas contra os negros. Rosa Parks e todos os membros da associação ficaram extremamente revoltados com o caso do jovem Emmett Till, de 14 anos, e decidiram se mobilizar. Então vejam, um menino de 14 anos. Emmett estava em uma lanchonete com amigos e, segundo relatos, assobiou para uma mulher branca. A mulher contou a história de forma distorcida para o marido, que no dia seguinte, junto com o irmão, invadiu a casa do tio de Emmett, colocou o menino no porta-malas de um carro e o levou para um galpão. Ao chegarem ao galpão, eles espancaram Emmett, arrancaram seu olho e o mataram. Essa atrocidade gerou uma comoção nacional. Como podiam ter feito isso com um ser humano? Foi então que, após um dia de trabalho, Rosa entrou em um ônibus e sentou-se num lugar para negros próximo ao meio do ônibus. Minutos depois, os lugares reservados aos brancos estavam lotados e um homem ordenou que ela se levantasse. Rosa estava farta. Aquela injustiça não poderia continuar. Ela respondeu tranquilamente que não se levantaria. O homem insistiu, mas ela não mudou sua posição, o que resultou em uma prisão. Então vocês percebam, nesse caso ela nem estava infringindo aquela lei, absurda. Ela estava num lugar para negros e mesmo assim foi presa. Ao ser levada para a cadeia, Rosa Parks disse que não aceitaria mais injustiças como aquela. Como não tomavam atitude diante de um caso como o de Emmett, enquanto ela era presa por simplesmente se recusar a ceder seu assento no ônibus a um passageiro branco. O ato de Rosa não foi em vão. A notícia de sua prisão rapidamente chegou aos ouvidos dos principais líderes que lutavam pelos direitos civis na época, como o caso do pastor negro, que se tornaria um dos principais parceiros na sua luta, Martin Luther
King. Martin e Rosa iriam militar juntos por muitos anos. Embora Rosa nunca tenha assumido um papel de destaque entre os líderes do movimento, ela sempre esteve presente, apoiando suas ações. E aí vocês veem um outro nome muito importante na luta mundial do povo negro, Martin Luther King, se juntando à vida de Rosa devido ao assento do ônibus. Então, em dezembro de 1955, começou o primeiro de uma série de eventos que mudaria a história dos negros nos Estados Unidos: o boicote aos ônibus de Montgomery. Durante 382 dias, os negros andaram a pé, de carona, de bicicleta e etc. Mas não entraram no ônibus. Um grande clima de colaboração pairava no ar, e cada um se orgulhava de fazer parte daquele ato histórico, assim como Rosa, a precursora de toda a movimentação. A pressão foi tanta que a Suprema Corte Americana declarou no dia 13 de 1956, no mês de novembro, que a segregação nos transportes públicos era ilegal e não poderia continuar. Quando o primeiro ônibus passou pela rua no dia 14, Martin Luther King estava lá para entrar no ônibus e sentar-se em qualquer lugar. Mas a luta continuava e haveria muitas conquistas pela frente. Então vocês veem, né, que a lei, mais uma vez, não veio a favor do povo. Isso é um absurdo. Foi, né, por conta dos dias. Imaginem aí, 1 ano dessas empresas, desses ônibus não recebendo as suas passagens. Aí sim, foi considerado ilegal a diferença dos assentos. A história de Rosa, a partir desse dia, passou a estar ligada à de seu grande parceiro de luta, Martin Luther King. Se para os homens lutar por seus direitos já era difícil, para as mulheres era ainda pior. Elas eram vistas como as pessoas que deviam ficar caladas e cuidar de suas casas. Mas Rosa tinha dentro de si uma inquietação que não lhe permitia ficar parada. E em 1964, ano histórico para os negros, a luta continuava. Apesar do fim da segregação nos ônibus, ainda havia muitos outros mecanismos racistas e o povo continuava a pressionar. A memorável marcha sobre Washington reuniu milhares de pessoas e foi de extrema importância para que no dia 2 de julho de 1964, o presidente Lyndon Johnson assinasse o decreto que acabava com a política da segregação racial em todo o país. E aí é claro que a Rosa estava fazendo parte desse movimento, parte dessa marcha. Mas percebam quanto tempo se passou. Desde 1800, né? Que ele diz aqui, olha, lá do final da Guerra de Recessão, desde 1865 até 1964, quase 100 anos para que se tornasse ilegal a segregação racial. Passo a passo eles iam vencendo. Entretanto, ainda existiam muitas cidades e estados nos quais as pessoas que ocupavam cargos de poder eram preconceituosas e dificultavam a vida dos negros em tudo. Era assim em Selma, Alabama, cidade com a maioria da população negra, mas quase sem nenhum líder negro, pois os negros eram impedidos até de votar. Foi nessa época que Rosa e os líderes do movimento decidiram partir para Selma e realizar uma grande marcha com destino à cidade de Montgomery. Tudo seria feito de forma pacífica. Tudo seria feito de forma pacífica. Mas foram dias sangrentos, pois a oposição se manteve firme em não permitir que a marcha acontecesse.
Depois de muita insistência, o presidente Johnson liberou um decreto garantindo o direito ao voto a toda a população negra. Foi assim que Rosa Parks, Martin Luther King e outros líderes do movimento puderam marchar em paz e conquistar mais uma vitória rumo à liberdade. Então vocês vejam que exemplo, né? Porque depois que as coisas já estavam mais tranquilas na sua própria cidade, ela ainda partiu para ajudar outras pessoas, outras lideranças negras a conseguirem também realizar os seus sonhos. As dificuldades sempre marcaram presença na vida de Rosa. Aí está voltando, né, a falar um pouquinho da vida dela, desde os anos em que ela morava em Detroit, em 1957. Ela não conseguia emprego e sofria ameaças de morte constantes durante sua vida. Mas nunca desistiu, e pouco a pouco foram reconhecendo a sua importância. Em 1976, Rosa recebeu sua primeira homenagem. A cidade de Detroit renomeou a 12ª rua como Rosa Parks Boulevard. No estado de Michigan, também existe um dia para homenageá-la, o dia 4 de fevereiro, justamente por causa do caso do ônibus, né? Diferente de outros líderes do movimento negro, Rosa não foi assassinada e pôde exercer sua influência e seu papel na sociedade até o fim de sua vida. Ao longo de sua jornada, ela enfrentou muitos obstáculos, mas foi sempre reconhecida pelos seus companheiros. Em 1979, recebeu a medalha Spingarn, da associação da qual faz parte por quase toda a vida, a associação de seu esposo. Lembra? A Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Em 1999, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, condecorou Rosa Parks, que tinha 88 anos, com a medalha de ouro do Congresso norte-americano. Então vocês vejam, ela sofreu ao longo da vida, não foi assassinada, talvez por ser mulher, não a achassem assim tão perigosa e não levaram, né, as ameaças ao fim. E ela viveu por muitos anos repassando e fortalecendo a luta de outras pessoas, de outros negros. Mas só em 88, vejam, só em 1999 foi condecorada pelo Congresso norte-americano. Aí termina a pequena biografia da Rosa, contando, né, as homenagens que foram feitas a ela, mais no final de sua vida. E aqui tem um pequeno resuminho de outras conquistas. Rosa Parks deixou um legado para a humanidade com seus exemplos e seus feitos. Como ela gostava de dizer, viva a sua vida de modo que ela seja um exemplo para você mesmo. Essa é uma das missões do Instituto Rosa e Raymond, que existe até hoje nos Estados Unidos, e auxilia na educação de adolescentes e jovens, garantindo que eles se apropriem de seus direitos e mantenham a luta viva, seguindo o modelo de Rosa para lutar, sem violência, mas persistindo até o final. Rosa Parks escreveu 4 livros. Rosa Parks, Minha História, junto a Jim Hankins. Quite Strange, desculpem meu inglês, pessoal, com Gregory G. Prezada Senhora Parks, um diálogo com a juventude de hoje, também com Gregory. Esse recebeu um prêmio em 1996 como o melhor trabalho literário infantil. E Eu Sou Rosa Parks, com Jim Hankins, para crianças da primeira infância, da educação infantil. Em 4 de fevereiro de 2005, no seu aniversário de 92 anos, teve uma reunião celebrada na Igreja Batista Calvary, em Detroit, e estudantes das escolas públicas do local fizeram um ato em sua homenagem,
chamado Disposto a Ser Preso, em uma reconstituição da prisão de Rosa. Também em 2005, vejam só, ela virou uma sinfonia. Foi homenageada pelo Hannibal Lecter, estreando a Querida Senhora Parks, que fez parte do clássico Route 6 da Orquestra Sinfônica de Detroit. Um exemplo silencioso de coragem, dignidade e determinação. Rosa Parks era e continua sendo um símbolo para todos permanecerem livres. Rosa deixou o mundo de forma tranquila em 24 de outubro de 2005 e permanece viva nos seus feitos e em nossa memória. Então vocês vejam que bonito, que história de vida bonita e difícil. E aí, né, essa frase dela aqui, que é muito bonita mesmo, viva a sua vida de modo que ela seja um exemplo para você mesmo. Lembra um pouco que a gente já tem conversado. Semana passada a gente leu aquele livro das histórias do Zé. E é isso, né? Saber quais são os seus propósitos, quais são os seus sonhos. Seja um exemplo para você mesmo. E tenha certeza de quando você fizer as suas escolhas e pensar no que te ajudará com os seus sonhos, você estará sendo também exemplo para que outras pessoas não desistam. Eu sei, como já disse algumas vezes, né, que a vida não é fácil. Esse livro aqui mesmo nos mostra. E as notícias diariamente, né, que algumas pessoas, muitas das pessoas que lutam pelos seus ideais, seja em proteção ao povo negro, ao povo indígena e tantas outras causas, muitas vezes acabam pagando com a própria pele. Mas o erro não é de quem luta pelos seus sonhos, né? Quem luta pela justiça. O erro é de quem recorre à violência. E aí eu acho importante a gente pensar assim como a gente tem que saber quais são os nossos sonhos, a gente tem que saber quais são também os nossos limites. Não estou dizendo aqui para vocês serem, né, radicais, mas para vocês serem exemplos para vocês mesmos. O que vocês podem fazer pelos seus sonhos? E é isso. Tenho certeza de que o que vocês fizerem pode parecer pouco, mas tudo é uma cadeia, né, de acontecimento. Vai ajudando que outras pessoas também se levantem em prol de justiça, em prol das suas conquistas, e aos poucos vamos mudando. Uma passagem bem bacana desse livro é quando ele fala, né, um ano assim, que eles se juntaram numa greve para não pegar os ônibus. Aí quantas vezes assim no nosso dia a dia a gente acha que não tem nada que a gente possa fazer, né? Seja assim, um papel na rua, um lixo que a gente joga, né? Uma piada racista que a gente ri, mas todo pequeno ato pode fazer com que as pessoas reparem que você está agindo diferente. E pode chamar com que seus amigos e familiares também comecem a mudar as atitudes. Poxa, por que você não faz isso? Interessante. Você acha mesmo que isso é válido? E comecem a fazer como você. E todos juntos temos muito poder nas mãos. Mas para dizer que não tivemos poesia, eu separei uma para vocês. Uma que tem tudo a ver com a história da Rosa. E esse livro aqui, o Pequena Poesia Passional, da Bruna Caran. Ela é uma poeta, compositora, cantora, atriz. A Bruna é tudo. Ela é de São Paulo. Uma pessoa nova, maravilhosa. Vocês encontram ela com facilidade aí no YouTube, no Instagram. E aí esse poema dela também é muito bacana. Qualquer coragem. Qualquer coragem dá uma sensação heróica, uma indecifrável segurança eufórica. Já qualquer medo dá uma aflição acuada. Não tem serventia, nem nada. Autossabotagem pura. Medo não ajuda. Deus nos acuda e tome coragem. Então, pessoal, é isso, ó. Essa é a mensagem. Qualquer coragem é maior do que qualquer medo. Viu? Como fala aqui também na história da Rosa.
Ela não foi uma das maiores lideranças, mas ela nunca desistiu da luta. E a pequena coragem dela de falar, não vou sair desse lugar, mudou muitas coisas. Então, olha, não se ache pequeno, saiba os seus sonhos, saiba os seus limites, mas faça alguma coisa por você, por mudança. Beijos e quem está trabalhando, cuidando, né? Quando chegar em casa, lavando a mão, cuidando da roupa, do sapato. Quem está em casa, paciência com as crianças, que elas ficam mais irritadas nesse período também, apesar de não entenderem tão bem quanto a gente, elas sabem que as coisas estão diferentes, elas também querem voltar para a rotina, elas querem ver os amigos, querem as escolas, mas é importante a gente passar essa segurança para eles agora, mostrando, né, que esse pequeno ato de coragem de ficar em casa, de não ir na pracinha, de não ir visitar um colega, pode salvar muitas vidas. Vamos fazer a nossa parte para nos vermos em breve e nos vermos com alegria, né? Porque nós sabemos que nesse período pessoas estão com seus familiares passando por momentos difíceis, já perderam entes queridos, então vamos nos cuidar para que possamos nos ver com felicidade logo logo. Beijos e até!